Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha, eu sou cientista político. Estamos no dia 21 de janeiro de 2017. Eu vou aproveitar a oportunidade para... bom, primeiro eu vou fazer um comentário rapidinho. Ontem foi a posse do Donald Trump e só um comentário breve a respeito disso. Porque não cabe nem fazer um vídeo inteiro a respeito disso, gente. Eu falei anteontem, no hangout que eu fiz com o Coronel Fontinelli, N. Fontinelli, que eles estavam desesperados, que eles iam fazer jus permeantes, que iam fazer isso e aquilo. 3 dias atrás, estavam fazendo festa gay na frente da casa do vice-presidente da República dos Estados Unidos. Ontem, eles fizeram um evento de todo mundo fumando maconha na posse do Trump. Para eles, como se isso fosse fazer ele desistir de assumir a presidência dos Estados Unidos. Sinceramente, olha, imagina só, todo mundo, tá, da esquerda, vai lá, vamos fumar maconha na posse presidencial. Aí, imagina um exemplo que isso dá para o mundo. Né? Quer dizer, isso é democracia? É assim que funciona a democracia da esquerda? É essa democracia que a esquerda quer passar para as pessoas? Eles chamam o Trump de intolerantes, mas quem é que está sendo intolerante nesse momento? A intolerância está vindo por parte da esquerda, que não quer admitir que foi derrotada democraticamente no sistema norte-americano. Como aqui no Brasil, assumiu um vice natural de uma deposição de presidente e eles chamarem de golpe. Eles não entendem a lei quando é por lado deles. O Lula é acusado de 5 vezes réu e não quer admitir que cometeu o crime. Ele não reconhece. Se ele se acusar, ele aceita. O resto nada vale. Provar que ele é culpado, mesmo que seja a justiça provando, não vale. Porque ele tem que provar que ele é culpado. É aquela história. Se você quer saber alguma coisa a meu respeito, pergunta pra mim. Eu sei coisas terríveis a meu respeito. Mas se alguém falar alguma coisa de mim, eu não aceito, não acredito. Tá? É mais ou menos isso que Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo, ele e os advogados dele. Só que existem provas, essas provas estão indo para a justiça, e mais cedo ou mais tarde ele vai ter que dar conta dessas provas. Ele, Dilma, o PT, eles vão ter que pagar pelos erros que cometeram. E aí vão fazer o discursinho que a esquerda está fazendo no mundo inteiro, inclusive na posse de Trump nos Estados Unidos. Um péssimo exemplo para o mundo inteiro. Um exemplo de intolerância. E acusando Trump de ser intolerante. Só se pode rir diante disso, né? Porque a intolerância já tem nome e é da esquerda. A esquerda está jogando o mundo para a direita. Porque ela está provando para o mundo que ela não sabe ser democrática. A não ser quando a democracia é para ela. E essa democracia desse jeito, deste modo, para mim não serve. Democracia é alternância de poder, é oxigenação de poder. E se a esquerda não sabe reconhecer quando é derrotada, alguma coisa está de errado nesse processo todo. Isso tem muito mais a ver com nazismo do que propriamente com democracia. Tá ok? Então vamos continuar agora com uma coisa que eu tinha prometido para vocês. Sim, eu prometi. Eu prometi, mas diante dos fatos que aconteceram, eu não tive condições de dar continuidade. Eu prometi fazer a demonstração de como se faz um projeto de estados autônomos nacionais. E eu tinha dito que eu já tinha feito isso
na campanha pela Confederação do Brasil, dos Estados Unidos do Brasil, que é um projeto que eu tinha montado no Facebook. Só que vocês não precisam se preocupar que não vai demorar tanto quanto o outro vídeo, que durou praticamente 1 hora, porque eu não levei 25 anos fazendo esse projeto. Na verdade, se considerar desde o meu período de formatura até agora, no máximo eu levei 22 anos. Tá? Mas se considerar o dia que eu fiz isso, eu fiz em um dia. Em um dia. E não são 11 páginas, no máximo uma. Tá? Então eu vou mostrar para vocês o que eu criei aqui. Então, estamos na página que eu criei no Facebook, tá? Campanha pela Confederação do Brasil, Estados Unidos do Brasil, tá? Tá aqui, tá? Um emblema, tá? Ó, as moedas, elas já existiram, moedas dos Estados Unidos do Brasil. Isso já existiu. Eu não estou inventando. Podem perceber que é verdade. Tá certo? Então, aí eu cliquei na outra parte, que é exatamente a parte que eu criei. Campanha pela Confederação do Brasil, Estados Unidos do Brasil. No dia 12 de dezembro de 2016, eu criei isso aqui. Um texto só. Vocês podem ver que não é um texto longo, é um texto curtinho. Dá em uma página, provavelmente em uma página 4, isso cabe tudo. Não mais com um corpo desse tamanho. A preocupação era botar a Constituição no bolso. Bom, se transformar isso aqui em artigo, cabe tranquilamente. Dá para montar artigos facilmente a respeito disso. Não é difícil de fazer, tá? Então vou ler rapidamente para que vocês possam entender. E à medida do que for passando as coisas, eu vou dando uma interpretada na situação. A proposta é mais ou menos esta. Apenas como sugestão e do que chamo de Constituição Brasileira Ideal. Fica fundada a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, nos seguintes termos: os estados doravante e para sempre serão membros da União e se tornarão federações compostas por distritos. Os distritos serão regiões eleitorais que são agrupadas por cidades de interesse cultural, político e econômico unidos pelo interesse popular e decidido caso a caso por região em movimento emancipatório regional, legalizado e legitimado via voto. Os Estados Unidos do Brasil são, doravante, uma república parlamentarista em todos os seus respectivos níveis. A moeda e a economia serão nacionais, reguladas pelo Banco Central e a Casa da Moeda, sendo estas responsabilidades de governo e não de Estado. O voto será direto e distrital misto para o poder legislativo nos níveis de vereador, deputado estadual e federal. Senador, indicado por governadores como secretários de Estado, um por Estado. Mínimo de um deputado federal por Estado. Haverá eleição direta para prefeitos e governador e presidente. Eleição indireta para primeiro-ministro, parlamentarismo republicano. O presidente, o governador e o prefeito são chefes de governo e os primeiros ministros são chefes de Estado, nos respectivos níveis. Sistema legislativo nacional bicameral, a Câmara Alta é o Senado, com apenas um representante indicado por governador de Estado, com idade igual ou superior a 35 anos, da data do pleito,
no tempo e duração máximo de permanência daquele governo naquela função. A Câmara Baixa é a de deputados representantes eleitos pelo povo via sufrágio universal obrigatório para a cidadania. O voto será distrital misto, com lista fechada nos casos de financiamento público de campanha, e por distrito, organizado pelos partidos conforme a representação regional e interesse partidário. Só pode ser candidato por um distrito quem residir no mesmo, e não pode ser candidato por mais de um distrito, partido ou modelo político em um mesmo pleito. Não se pode ser candidato se houver processo transitado em julgado em segunda instância sobre corrupção ou em primeira instância criminal. Não haverá segundo turno, nem coligação, nem reeleição a qualquer cargo público eletivo nacional. Será criado um sistema bipartidário nacional em todos os níveis, não poderão ser criados outros partidos, nem haverá mais grupos de propostas ideológicas quaisquer. Os dois partidos terão foco exclusivo na administração pública como projeto de nação e fortalecimento do Estado. Não haverá mais arrecadação de impostos nacionais, haverá arrecadação tributária fixa mensal de dízimo, ou seja, 10% municipal e 10% estadual, para suprimento das despesas federais, imposto este obrigatório a todos os entes da União, intransferível e fixo, destinado exclusivamente ao custo da manutenção da máquina pública, que deverá preservar apenas Saúde Nacional, Sistema Único de Saúde, SUS, com um cargo ocupado por gestor na área médica. Segurança Nacional, com um cargo por um militar da ativa de maior escalão indicado por seus pares, não sendo esses mais um cargo de governo, doravante seria um cargo exclusivo de Estado e sob supervisão direta do primeiro-ministro regional. Aos governos bipartidários caberiam os ministérios de Transporte, Telecomunicações e Minas e Energia, para assegurar a manutenção das estruturas coletivas entre os estados. Todos os demais setores seriam regionalizados, transformados em secretarias estatais ou municipais e geridos com os demais valores dos impostos, obrigatoriamente. Tanto os estados como os municípios não poderão gastar mais de 50% do que arrecadam com cargos e funções públicas em seu orçamento, sob pena de responsabilização criminal. Haverá financiamento privado de campanha com dedução de imposto de 100% de renda. E todo investidor, apenas nos casos onde o candidato não representar um distrito, ou seja, nos votos proporcionais, não haverá outro mérito que não o voto para eleger um candidato popular, um cidadão, um voto. As vagas serão definidas pelo candidato mais votado e, no caso de empate, o critério será o da idade. A idade mais avançada terá preferência. Será permitido um investimento privado para a dedução do imposto de renda de até 100% do valor investido, quando estes forem para áreas de educação pública de qualidade, saúde, esporte e manutenção ambiental ou promoção cultural local ou regional. Assegurados critérios de qualidade e mérito técnico. As candidaturas eleitorais só poderão ocorrer através dos sistemas políticos estabelecidos, sem candidatura de candidatos independentes, e os sistemas jurídicos deverão assegurar as qualidades dos pleitos estabelecidos, tanto dos candidatos como dos eleitores cadastrados. Não haverá mais coligação ou vice ou segundo turno em nenhum pleito nacional. No caso de sistema jurídico nacional, haverá total independência de ascensão aos cargos de ministro do Supremo Tribunal Federal, que se tornarão parte do custo das despesas do dízimo federal,
arrecadado pelos estados e municípios. Os tribunais estaduais serão de responsabilidade dos estados e municípios. Respectivamente, a ação se irá equivaler para os ministérios públicos. As ascensões internas irão se proceder via os seguintes critérios de ordem: concurso, títulos, homenagens por honra e mérito, competência comprovada, ilibado e reconhecido valor jurídico e, por fim, critério da idade, próxima à da aposentadoria, como fator de desempate apenas. A ascensão dos juízes nacionais e regionais deve ser direta aos cargos, deve ser célere e técnica, meritocrática, sem envolvimento político ou ideológico qualquer. Em todo o Estado Nacional, apenas essas questões serão consideradas coletivas. Corrupção ativa ou passiva será motivo de perda de cargos sem provimentos e com pagamento de indenização ao Estado ou incorporação de bens adquiridos com vistas a ressarcir o erário público. Todas as pessoas nascem livres e sem qualquer distinção de qualquer natureza. Todo poder emana do povo via voto e por ele é representado nas estruturas de Estado e governo para a defesa da nação. O serviço militar é obrigatório para homens e mulheres no ano em que completarem 18 anos e é mantido pelo dízimo dos estados e municípios nacionais. Caberá às Forças Armadas decidir quem deverá ou não ser dispensado da função. É indissolúvel a nação brasileira e é obrigatório a cada cidade, estado ou cidadão preservar nossos valores com mérito, respeito e civismo, respeitados nossos símbolos nacionais e a nossa Constituição. Serão respeitados todos os valores humanos, sem distinção, e nenhuma crença ou filosofia deverá se eximir de suas responsabilidades públicas, inclusive de impostos. Antônio Roberto Vinha, cientista político, autor da proposta inicial. Vou voltar. Eu quero lembrar vocês que eu fiz isso em um dia, não foi 25 anos. Esta proposta, uma proposta de um cientista político, do primeiro cientista político bacharel do Brasil, alguém tinha que ser louco descer, né? E é uma proposta que não levou 25 anos. Não é a proposta do Partido Federalista, não é uma proposta que está sendo levantada como bandeira por nenhum movimento, mas é uma proposta, e é séria, é técnica. Qualquer pessoa que tenha qualquer argumento, crítica que possa fazer a respeito disso, pode fazer, fica à vontade, está no bojo daqui do YouTube, vocês podem, na parte do diálogo, do debate, vocês podem argumentar. Mas eu desafio que vocês vejam ali alguma coisa de socialismo ou comunismo, até porque eu convivi com o socialismo e comunismo, então o que eu quis evitar aqui foi exatamente isso. Eu evitei, eu transformei ela numa proposta mais técnica possível. Uma proposta weberiana, durkheimiana, tem os dois conceitos aí dentro, é uma proposta técnica, positiva, né, proativa, e ela apresenta aí todas as soluções de um Estado parlamentarista misto, né, republicano, que respeita a celeridade, reduz a máquina do Estado em pelo menos um terço, no mínimo um terço de custo, e aumenta a proporcionalidade de poder. Ela faz uma separação, uma nova separação dos estados, promove uma nova separação dos estados, né? Uma emancipação estatal, né? A partir de plebiscitos, onde eles vão decidir, os estados vão decidir como vão se repartir, como vão se reagrupar, mas aí, em vez de 3 senadores, vai ter um só. Em vez de 8 deputados por estado, vai ter um só. Isso vai reduzir o tamanho, aumentando a divisão de distribuição de poder,
diminui o tamanho da representação no Congresso Nacional. Os estados vão ter mais representação com menos gente, com menos políticos. Nós vamos pagar menos políticos para que eles estejam lá. E o custo vai ser menor. E o imposto, em vez de todos esses impostos que nós temos hoje, nós teremos apenas dois impostos. Dois impostos. Ele vai ser 20%. Ponto. 20%. 10% para o estado e 10% para o município. 100% vai para o município. Tá? Desses 100%, 10% do município vai para a federação. 100% para o estado. O que pagar de imposto para o estado. São só dois impostos, para o estado e para o município. Tá? Aí o município arrecada uma parcela. Essa parcela, 10% dela, do que é arrecadado do município, vai para a federação. Ou seja, são vários municípios dentro de um estado. 100% é arrecadado também por uma taxa X pelo estado. Essa taxa, 10% dela vai para a federação. Tá? Então aí se torna 20% do que é arrecadado nos dois, somando os dois, vai para a federação. Eles vão ter isso como taxa fixa. E eles só vão ter poucas obrigações. O resto tudo vai ficar entregue às mãos do estado ou do município, de poder. É isso que vai acontecer. Bom, aí essa situação de administração ganha autonomia, o município e os estados ganham autonomia e força política. E quem garante, quem assegura a tranquilidade, a segurança nacional a respeito disso é o Estado Nacional. Estado Nacional. Aí assegura a soberania através das forças militares. Assegura também a saúde e assegura a educação como padrão, né, por conta da língua, né, por conta desse sentido. Então a gente vai ter uma ordem pública e dois partidos que vão se alternar no poder conforme os nossos interesses. Mas nenhum deles vai primar por ideologia. Ou um deles vai primar por um crescimento das estruturas de Estado, quando necessário, e o outro vai primar por uma situação de um Estado mais leve e mais enxuto, quando necessário. É isso, basicamente isso. Vai acabar continuando sendo mais ou menos o que está acontecendo hoje, só que sem esse oba-oba de número grande de partidos. Como vai haver uma redistribuição de poder dentro dos municípios e dentro dos estados, não há necessidade de uma grande quantidade de partidos. O que vai haver é um fortalecimento das estruturas de poder. Essa é a proposta. Basicamente é uma proposta. Tá? Então, isso é uma proposta que eu estou lançando para fazer com que seja um modelo a ser apresentado por qualquer partido. Eu estou lançando nas redes sociais por qualquer partido, por qualquer candidato, por qualquer ideologia. Tá? Isso é uma proposta de reforma política nacional. Eu estou lançando de graça nas redes sociais. É a minha proposta. Eu não coloquei ela em tabelionato e nada, isso assim. É uma proposta que eu estou doando para a sociedade brasileira. Tá? Trabalho gratuito, voluntário, democrático, como colaboração para o Brasil, para fazer a minha parte pelo país. É isso, basicamente é isso. Tá? Então dizer que eu que levei 25 anos para fazer isso aí, não, levei um dia. Tá? Levei um dia. Isso aí, provavelmente, isso eu escrevi acho que em uma tarde para fazer essa parte que eu fiz toda a página em um dia. Essa parte eu devo ter feito em uma tarde. Tá? Tu vê como é complicado fazer quando a gente tem boa vontade, né? Com boa vontade e um pouco de conhecimento, é complicado fazer as coisas, né? Tá certo. Bom, mas é isso. Eu tinha que cumprir a minha promessa para vocês, então tá aí, tá cumprida. Muito obrigado pela atenção dispensados. Os que gostaram, por favor, divulguem, compartilhem, né? Não deve ter ficado muito longo esse vídeo e
eu gostaria que vocês fizessem a parte de vocês, porque eu estou fazendo a minha, como vocês devem estar percebendo. Eu quero que vocês façam a de vocês. Se vocês querem autonomia dos estados, independência dos estados, para quem defende todos os movimentos que estão por aí defendendo alguma coisa, assim, vocês têm alguma proposta pronta? Vocês têm algum projeto pronto? Alguma coisa que vocês possam defender, além do que vocês não querem? Vocês têm alguma coisa que vocês querem? Pois é, eu estou apresentando algo que vocês podem querer, tá? Um Estado independente, um país com autonomia, onde a gente tenha celeridade, onde a gente tenha soberania nacional, tenha força, né? E onde os estados tenham essa força maior que o Estado Nacional, mas sejam defendidos pelo Estado Nacional. Tá? Nós mantenhamos a nossa soberania e não tenhamos mais essa preocupação com comunismo, socialismo, liberalismo, isso e aquilo. Não, vamos trabalhar um projeto equilibrado, técnico-administrativo, para a gestão nacional, para onde nós tenhamos condição de fazer realmente o nosso país ser um grande país, uma grande nação, e que a gente possa fazer a nossa parte independente de governos. Tá ok? Essa é a minha proposta. Muito obrigado pela atenção dispensada.